Hoje vamos recapitular o filme chamado Boa Noite, Mamãe. Os irmãos gêmeos Elias e Lucas desfrutavam de uma vida feliz com seus pais até o divórcio ocorrer. A guarda dos filhos foi concedida ao pai, e por um longo período, nenhum dos irmãos teve notícias da mãe, que era atriz. Entretanto, recentemente, a mãe entrou em contato e expressou seu desejo de reencontrá-los. O pai levou os gêmeos até sua antiga residência no campo. Ele optou por não acompanhá-los até dentro da casa, compreendendo que a mãe não desejava vê-lo naquele momento. Quando os meninos entram na casa pela primeira vez, não encontram a mãe em lugar nenhum. Eles sobem para o segundo andar onde, por alguma razão, há um prato com ossos de frango velhos no quarto dela. A mãe finalmente sai do banheiro. Ao vê-la novamente, eles ficam perturbados ao encontrá-la usando uma bandagem completa sobre toda a cabeça, lembrando uma balaclava branca. Ela pede desculpas por se apresentar assim, mas passou por um pequeno procedimento recentemente, pois precisava de uma mudança para começar de novo. As crianças ficam claramente incomodadas com a aparência dela, especialmente porque o pai não lhes contou sobre isso. Mas a mãe explica que quer que esse seja o segredinho deles, e promete que ainda é a mesma mãe que eles sempre amaram. Depois, os meninos se acomodam em seu antigo quarto e especulam como seria a aparência de sua mãe sob o curativo. De repente, eles são interrompidos pela mãe, que lhes trouxe um brinquedo de presente para reconstruir seu relacionamento com eles. No entanto, ela dá aos meninos algumas regras da casa. Nada de correr ou gritar dentro de casa porque ela precisa de paz e sossego, nada de visitas ou encontros para brincar. E as cortinas devem permanecer fechadas porque ela não pode expor a pele ao sol neste momento. Eles também estão proibidos de entrarem em seu escritório, em seu quarto e no celeiro. Ou seja, um sequestro. Então, Elias presenteia-a com um desenho dos três juntos. Embora a mãe demonstre gratidão por ele, ela fica claramente chateada com isso. À noite, ela descobre que os gêmeos agora têm um telefone e pede que eles não passem tanto tempo nisso. Elias ressalta que poderia resolver isso passando um tempo com eles. E, a princípio, a mãe explica que está muito cansada, mas cede quando os filhos imploram. A família assiste a um filme juntos, e antes de dormir, a mãe lê uma história para os filhos. Elias percebe que ela não cantou a canção que sempre cantava para eles antes de adormecerem e pede, mas a mãe não está com vontade, dizendo que ele está velho demais para isso. Depois que ela vai embora, Elias pergunta a Lucas se ele também sente que algo mudou com a mãe deles e se pergunta se ela não gosta mais deles. Para confortar o irmão, Lucas começa a cantar a canção e Elias logo se junta a ele. O canto deles pode ser ouvido pela mãe do lado de fora do quarto, e isso a deixa nervosa. No dia seguinte, os meninos estão brincando lá fora quando Elias vê o celeiro e a curiosidade fala mais alto. Então ele decide entrar furtivamente pela janela, ignorando o lembrete de Lucas de que eles não deveriam fazer isso. Tudo parece exatamente como ele se lembra, inclusive o fato de que seus brinquedos antigos ainda estão lá. Porém, há um pequeno buraco na madeira manchado com alguma coisa. Por algum motivo, esse buraco deixa Elias nervoso e ele decide sair do celeiro. Assim que ele sai, a mãe o agarra com força enquanto o repreende com raiva. Ela o solta, fazendo com que Elias caia no chão e arranhe o cotovelo. Mas em vez de olhar para o ferimento, a mãe o lembra de ficar longe do celeiro antes de voltar para dentro. Os meninos voltam para casa também para que Lucas ajude Elias a cuidar do arranhão. Mas Elias só consegue pensar no buraco na madeira do celeiro porque tem certeza de que estava manchado de sangue. Lucas descarta suas preocupações, dizendo que provavelmente foi apenas tinta. Naquela noite, Elias sonha com o celeiro e acorda ao ouvir um tiro. Parece que toda essa questão do celeiro está realmente mexendo com suas emoções, porque ele então descobre que fez xixi na cama. Ao sair do quarto para procurar lençóis limpos, Elias ouve a mãe falando ao telefone dizendo que pegou ele no celeiro e desconfia que ele sabe de algo, e acrescenta que não pode continuar fingindo e quer que ele vá embora. Elias, sem querer, faz barulho. Ele volta correndo para o quarto e finge que está dormindo. A mãe entra e aparentemente não desconfiou de nada. Na manhã seguinte, Elias conta a Lucas tudo o que ouviu, e Lucas fica sem palavras. A mãe aparece, e de repente, eles ouvem o telefone dela tocar, mas decide falar em outro lugar para que as crianças não possam ouvir sua conversa. Eles correm para ouvir a conversa, mas não conseguem porque a porta é à prova de som. Assim, os gêmeos preparam um walkie-talkie que levam mais tarde para o quarto da mãe, enquanto ela se distrai com a TV. Eles deveriam simplesmente largar o walkie-talkie e ir embora. Mas mais uma vez a curiosidade toma conta de Elias, e ele começa a olhar em volta.
onde encontra um remédio para sono e também nota que faltam alguns quadros na parede. Aliás, Elias encontra um virado para baixo na cômoda, como se a mãe não suportasse olhar para eles. Falando em mãe, ela escolhe o momento de retornar ao quarto, então os meninos se separam para se esconder. Elias acaba no corredor, onde ainda pode observar discretamente a mãe enquanto ela coloca uma música para dançar estranhamente em frente ao espelho, contemplando seu corpo. Se não é seu corpo, você não tem... Cara, vai tomar no c... essa piada aqui não. Embora com essa piada aqui. Ela também fuma, algo que nunca fez antes, pois odiava cigarros. Elias recua involuntariamente, esbarrando acidentalmente na lata de lixo e encontrando o desenho que havia feito dos três, deixando-o sem reação. De repente, a mãe lembra que precisa trocar a balaclava e dirige-se ao banheiro para fazê-lo, levando Elias a se esconder embaixo da pia. Infelizmente, esse ângulo não lhe permite dar uma espiada, e a mãe se olha no espelho sem que Elias consiga ver o resultado daquele misterioso procedimento. Ao sair, a mãe encontra o desenho no chão e decide rasgá-lo em pedaços antes de jogá-lo novamente no lixo. Os gêmeos levam os pedaços do desenho para o quarto, enquanto se perguntam por que a mãe mudou tanto. Depois de juntar todos os detalhes que notaram nos últimos dias, Lucas chega a uma conclusão que esta mulher não é a mãe deles. É outra pessoa fingindo estar sob a máscara. Mas Elias se recusa a acreditar até que Lucas traga alguma prova. Eles tiram uma foto da mãe enquanto ela lê, e depois a comparam com uma de suas fotos e descobrem que a cor dos olhos dela não combina. O medo começa a tomar conta deles e os gêmeos tentaram ligar para o pai, mas ele não atendeu o telefone. Naquele momento, a mãe vem ver como eles estão, mas descobre que as crianças trancaram a porta. Ela não gosta, mas tenta manter a calma enquanto explica que sabe que as coisas entre eles não têm sido tão boas, mas ela gostaria de começar de novo. Há nuggets de frango esperando na cozinha como oferta de paz, mas Lucas não quer ir e Elias segue seu exemplo. Mais tarde, Elias está tentando dormir enquanto assiste a um vídeo antigo de sua mãe cantando para eles na cama, quando de repente a mãe força a porta e começa a olhar as coisas do menino. Ela está incrivelmente furiosa porque descobriu que os gêmeos tentaram ligar para o pai, e ela não quer lidar com o ex agora. Enquanto continua insultando e gritando com eles, a mãe pega o celular à força dele e leva para a cozinha para destruí-lo no triturador. Ela avisa que é isso que acontece quando mente para ela. Com medo dessa mulher que não conseguem reconhecer, os gêmeos voltam para o quarto, encostando uma cômoda na porta para tentar trancá-la novamente e se revezando para vigiar enquanto o outro dorme. No meio da noite, Elias percebe que não há barulho vindo do walkie-talkie e decide ver como está sua mãe, encontrando-a dormindo na banheira. Reunindo toda a coragem que consegue, Elias se aproxima e tenta tirar a máscara, mas a mãe acorda e o agarra pelo braço. Apavorado, Elias corre de volta para seu quarto para se reunir com seu irmão gêmeo, depois de empurrar a cômoda contra a porta. Mas isso não é suficiente para impedir a mãe, que usa um pé de cabra para forçar a porta. Furiosa, ela começa a reclamar da falta de respeito de Elias para com a própria mãe, que só vem dando o seu melhor. E quando Elias responde que ela não é a mãe deles, ele ganha um tapa na cara, machucando o lábio. Elias acusa-a de ser uma impostora e exige saber onde está sua verdadeira mãe. Furiosa, ela pega-o pelo braço e o leva para o banheiro, onde o encharca com água fria para fazê-lo admitir que ela é sua mãe verdadeira. Sob pressão, Elias diz as palavras, mas na verdade ele não está falando sério. Ele está apenas tentando fazer com que isso pare. Momentos depois, a mãe está em seu quarto cuidando de seu corpo quando encontra um pedaço de pele saindo do dedo do pé. Quando ela começa a puxá-lo, ela revela o corpo negro monstruoso sob a pele. Mas é apenas outro pesadelo de Elias. Ele foi acordado por Lucas, que insiste que eles precisam sair de casa. Há uma tempestade lá fora, mas os gêmeos vão embora mesmo assim, caminhando um pouco sob a chuva até se depararem com uma casa aparentemente abandonada, onde decidem entrar furtivamente para passar a noite. Poucas horas depois, Elias tem outro pesadelo, desta vez com a forma monstruosa de sua mãe vindo atrás dele. Felizmente, ele foi acordado pelos policiais Sandy e Gary. Eles só encontraram-nos porque a casa tem sensor de movimento e o dono acionou os policiais. Sandy ouviu com prazer a história de como a mulher que finge ser sua mãe os tem tratado. Prometendo levá-los para um lugar seguro, os policiais colocam as crianças no carro, apenas para levá-las de volta para a casa da mãe, onde a encontram sem a máscara. Seu rosto parece bem, apenas um pouco machucado por causa da cirurgia plástica pela qual passou. Gary é um velho fã dos filmes da mãe
e fica facilmente encantado com ela. Mas Sandy quer falar sobre as histórias perturbadoras que Elias lhe contou. A mãe explica que o ferimento no lábio de Elias vem da queda enquanto brincava e que ela jamais colocaria a mão no filho. Ela também acrescenta que Elias tem inventado muitas coisas e que a linha entre realidade e fantasia tem estado incrivelmente confusa ultimamente. Os gêmeos ouvem tudo e não acreditam que os policiais acreditaram nela. A policial Sandy olha para Elias antes de ir embora. Quando os filhos vão para a cama, a mãe vem ver como estão, e como sabe que estão apenas fingindo que estão dormindo, ela ressalta que não vai a lugar nenhum, e que esse ódio terá que se transformar em amor mais cedo ou mais tarde. Seu ato duro desmorona quando ela começa a chorar no seu próprio quarto. Na manhã seguinte, a mãe acorda amarrada à cama com fita adesiva. Os gêmeos também estão lá, exigindo saber onde está sua mãe verdadeira, e apontando a diferença na cor dos olhos entre a mulher na cama e a foto da mãe para comprovar sua teoria. No entanto, a mãe explica que ela usava lentes de contato para tirar fotos de trabalho e que ainda podem encontrá-las em sua bolsa. Elias não acredita e prepara um balde de água e gelo. Elias então usa a água gelada para forçar a mulher a falar. Como a mãe ainda afirma ser verdadeira, Elias muda de tática, trazendo o desenho destruído e apontando que uma mãe de verdade não trataria os presentes de seus filhos assim, nem os ignoraria quando eles se machucassem. A culpa toma conta da mãe, que começa a chorar. Vendo seu estado, Elias volta a duvidar da teoria. Ficando desesperado, Lucas lembra a Elias que ela é uma atriz muito boa que tem fingido todo esse tempo. Então chorar não deve ser difícil para ela. Porém, Elias quer uma prova melhor agora e desce correndo para encontrar a bolsa. Mas Lucas chega antes dele e informa que não há nenhuma lente de contato. Elias finalmente aceita ir embora com o irmão e as crianças fazem as malas. Mas primeiro, Elias quer dar uma última olhada na mulher. A mãe pede desculpas pela forma como tem agido, explicando que já passou por muita coisa e que não foi justa, mas também quer que Elias pense por si mesmo e pare de ouvir Lucas. Elias começa a pensar em pelo menos soltar um dos braços dela para ajudá-la com a dor da posição, mas é interrompido por Lucas, que o faz amordaçá-la para impedi-la de mentir. Mais uma vez, os meninos se preparam para ir embora, mas desta vez são interrompidos pela polícia, que passou para ver se estavam bem. Eles perguntam onde está a mãe dele. Elias informa que ela foi na cidade. Sandy, desconfiada, tenta ligar para ela, mas como a mãe está amarrada, ela não consegue atender. A policial então conta que tem uma filha mais nova do que ele, e caso ela precise de ajuda, a policial espera que ela saiba pedir. Sandy pergunta se ele entendeu o que ela quis dizer. Elias jura que está tudo bem. A mãe ouve e começa a sacudir a cama até conseguir empurrar o abajur no chão. Sandy aparentemente ouviu o barulho, mas decide ir embora depois que Elias dá tchau para ela. Em seguida, os gêmeos esperam o Uber, mas Elias ainda tem dúvidas. Como desculpa, Elias conta que esqueceu sua escova de dentes. Enquanto Lucas fica esperando o carro, Elias encontra a bolsa da mulher e desta vez verifica ele mesmo, o que acaba lhe dando uma grande surpresa chocante. As lentes de contato estão lá, e seu irmão mentiu. Falando em Lucas, ele aparece e implora que ele confie nele, mas Elias agora está com medo dele e corre escada acima para se reunir com sua mãe, trancando a porta atrás de si. Furioso, Lucas continua batendo na porta, tentando abri-la, mas assim que Elias liberta a mãe, seu gêmeo desaparece. Mãe e filho se reencontram com um abraço apertado enquanto Elias se desculpa aos prantos, explicando que Lucas mentiu e o convenceu a fazer todas essas loucuras. A mãe obviamente o perdoa e finalmente aceita que é hora de contar a verdade a Elias e o leva para fora, curiosamente sem encontrar Lucas no caminho. A dupla chega ao celeiro, onde a mãe obriga Elias a olhar para o buraco na parede contra sua vontade, enquanto ela o lembra do que realmente aconteceu antes do divórcio de seus pais. Acontece que Elias atirou e matou Lucas acidentalmente enquanto brincava com uma arma que ele não sabia que estava carregada. Isso significa que o Lucas que ele viu todo esse tempo foi uma alucinação. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! A morte de seu filho levou a mãe a uma espiral de depressão e tristeza, o que fez com que o divórcio e a custódia fossem para o pai até que ela melhorasse. Desabando em prantos, Elias se recusa a ouvir sua mãe tentando convencê-lo de que foi um acidente e que ele não deveria se sentir culpado. Em uma raiva confusa, o garoto empurra a própria mãe para baixo, resultando em sua morte instantânea, enquanto sua lanterna se quebra no processo. O colapso de Elias piora quando ele percebe que acidentalmente matou outra pessoa que amava.
Mas não há tempo para lamentar. A lanterna iniciou um incêndio e ele precisa sair dali. Elias só consegue se afastar alguns passos do celeiro antes de cair de joelhos e vomitar. Enquanto está no chão, ele vê o celeiro desmoronar. Nesse momento, Lucas e sua mãe aparecem atrás dele. A mãe diz que ele não fez nada de errado e eles se abraçam. Espero que tenham gostado. Até a próxima.